Bom dia, bom dia! Dia maravilhoso! Olha só, essa varanda aqui se tornou a varanda da reflexão. Aí, ó, é a rede da internet diretamente. É o lugarzinho. O que acontece? Quando você pega um lugar da sua casa, ou qualquer lugar assim que você fique mais tempo para sua meditação, para você ler, para você refletir sobre a vida, aquele lugarzinho ele vai pegando uma egrégora, né? Que fala, porque dizem que até as paredes, né, ficam impregnadas com os nossos pensamentos. Então tudo que você tem, né? Se você tem um lugar reservado, como se fosse um lugarzinho onde você bota seu altar para fazer sua oração, ou aquela cadeirinha que você senta para meditar sempre, ou para ler um bom livro mais espiritual, né? Já que as nossas reflexões sempre têm um cunho mais espiritual. Então você, todos os dias, ao lançar os seus pensamentos, você cria um modelo energético naquele lugar ou objeto que você faz, né, as suas atividades espirituais. Ele fica impregnado de uma energia que sempre quando você chega nesse lugar, algo vem e te estimula, né, o seu campo mental a pensar sobre as coisas superiores ou refletir sobre padrões, né, de pensamentos que são diferenciados, que estão num nível mais transcendente, vamos dizer assim. Então essa varanda aqui minha é a varanda da reflexão, né? Sempre que eu entro aqui nessa varanda dá vontade de entrar nessa argumentação, não diria filosófica, mas uma sutilização do pensamento, né? Então isso é muito bom. Nessa rede aqui que está aqui, né? Eu sempre sento, eu leio meus livros, eu faço a minha meditação, né? Observo a natureza. Então tudo é muito, muito incrível, né? Cada pessoa tem que fazer isso, reservar, né, um espaço externo para a sua indagação sobre a vida, o mistério da vida, para ter aquele momento de silêncio onde você se une com Deus, né, no seu coração. Temos que fazer isso, né, assim, obrigatoriamente, porque Deus ele nos dá o mundo inteiro. Então você pega um pedacinho desse mundo, chamado, né, o localzinho externo que você tem, e faz a sua prática espiritual diária. Ok? E também dentro do seu coração, né? O nosso coração, ele é como, né, um altar de Deus, né? Assim, vamos dizer. Então, quando você faz a meditação, você entra no cantinho do seu coração, que até o Mestre Jesus falava, né? O lugar secreto da sua alma. Jesus falava, quando você quiser conversar com Deus, entra no lugar secreto, no quarto secreto, né? E fecha a porta. E ali sozinho você se comunica com o divino no seu coração, certo? Então tem esses detalhes, né? Porque muitas pessoas não, sei lá, devido à família, trabalho ou à movimentação diária, ela não encontra um lugarzinho onde ela pode. Tem gente que vai para a natureza, tem gente que até vai para dentro do carro, né? Fecha ali, que ali ninguém vai me incomodar, mas você tem que criar esse lugar. E aí você joga a sua egrégora todo dia nesse lugar, né? E isso é incrível, é isso que nós temos que fazer. E também dentro do seu coração. Por isso que é muito importante a gente reservar um tempo do dia. E aí eu sempre falo, 15 minutos não vai fazer nenhuma diferença. Se eu cantar um mantra, você, né, ficar só com você mesmo, parar um pouquinho a sua mente, acalmar. Então esse é o ponto, né, onde temos que chegar aqui nessa nossa reflexão. Estamos refletindo sobre as benesses de estar de bem, né, com a existência que nos cerca e também estar fazendo um movimento dentro dessa energia divina num sentido mais espiritualizado, certo? Porque a gente compreende que está vivendo numa grande ilusão. O que é a ilusão? A ilusão é quando você se identifica com essa forma humana, com esse corpo material que é temporário e oscilante também, né? A emoção e pensamento está sempre oscilando. Uma hora estamos bem, outra hora estamos tristes, né? Então esse nivelamento, né? Essa oscilação das emoções, dos pensamentos, atuam diretamente sobre o nosso corpo físico, que vai trazer alguns sintomas, né? A doença é exatamente isso, é um desequilíbrio emocional ou psíquico.
A base, né, da desarmonia física, em 99% é da questão da emoção, certo? Então, qual é o remédio para você melhorar isso, para se equilibrar? É você ter um lugarzinho onde você possa parar, ficar com você mesmo. E aí, quando você entra no seu coração, nesse lugar secreto, certas soluções, né, certas respostas começam a aparecer na sua vida, porque você, lá no fundo, né, o divino, ele está ligado com você. E aí o divino tem todas as soluções, todas as respostas para você. Ok? Por isso que quando você quer descobrir o mistério da vida, eu quero entender quem é Deus, quem é essa existência, né? Quem sou eu realmente? Quando você faz esses questionamentos, não é lendo um livro ou uma escritura que você vai ter essa solução mais intuitiva. Você tem que sentar com você mesmo em meditação, colocar essas questões na profundidade da sua alma, tá? Parar um pouquinho os pensamentos de futuro, passado, né? De lembrança. Aí você fica com você mesmo através da respiração, né? A respiração faz isso, ela faz com que seus pensamentos se acalmem e nessa posição você mergulha no seu coração, certo? Se você fizer todo dia meditação, você vai alcançar esse ponto que eu estou falando aqui, ok? Então, crie para você um local sagrado, né? Crie para você a disponibilidade dentro dessa forma humana que tem uma inteligência superior para atingir esse estado de consciência que é necessário para você obter a resposta efetiva do que é essa existência, de como Deus acontece na sua vida, né? Porque é muito fácil a pessoa falar, eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus, eu sou um ateísta, não acredito em nada disso. E também, em relação a qualquer coisa da vida, né? Você pode tomar essa postura dual de acreditar e não acreditar. Aí quando acontece coisas com você, quando você não acreditava em algo, você passa a acreditar. Ou então, se você acredita em algo e vê que algo, na verdade, era tudo uma grande mentira, você passa a desacreditar, certo? Porém, isso acontece, eu estou falando do lado externo, certo? Mas se você acredita em Deus, mas não realizou Deus, se você acredita que é um espírito, mas não está vivendo como um espírito, se você acredita em algo, você tem que viver como esse algo que é a sua crença, né? Certo? Porém, quando você vive sem estar mergulhado na sua verdade, daquilo que você a sua vida não fica em harmonia com a verdade daquilo que você acredita. Você tem que experimentar. Então não é a questão de você falar eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Não é essa a questão. A questão é se você pode experimentar ou realizar a presença de Deus em seu coração. E para isso você tem que reservar um tempo na sua vida para mergulhar na sua alma, né? Seja através de uma prática espiritual, desse silêncio, né? Aí você entra no secreto do seu coração, né? E ter um lugar nesse mundo, na sua casa de preferência, um lugarzinho onde você possa ir eventualmente, né? Deixa todo mundo de lado, fala assim, agora é a minha hora de meditar, não quero que ninguém me atrapalhe, então por favor, deixa eu aqui que eu vou fazer a conexão com o divino no meu coração, certo? E acontece o seguinte, como Deus está no seu coração, né, ele está dentro de tudo é Deus, não existe outra coisa sem ser Deus. Mas para você compreender essencialmente ou intuitivamente o que é Deus, você tem que se colocar numa posição de receptividade à revelação divina no seu coração, certo? Então Deus está observando as suas atitudes, ele está vendo o que você está fazendo no dia a dia, na sua vida, certo? Então, na verdade, não é você que vai descobrir Deus, mas Deus, através da misericórdia dele, pela graça dele, ele vai te revelar se ele realmente existe ou não, certo? Então você tem que aceitar esse desafio interno. A aventura da vida é você conseguir atingir ou realizar o seu próprio eu. E através dessa realização, né, você entende que há uma fonte do seu próprio eu, que é chamado super-eu. Esse super-eu, ou super-alma, né, é Deus presente no seu coração místico, né, não é esse coração físico. Você tem um coração místico, você tem corpos
Além dessa estrutura física, você tem outros corpos. E aí, na meditação, quando você acalma os seus pensamentos, você começa a se dirigir para essas regiões mais sutis, onde o espírito ele pode se manifestar mais plenamente. E existe uma região em você que é você mesmo. Você é o centro que coordena todas essas dimensões em várias manifestações físicas, né, grosseiras e sutis dentro desse universo. E existe um centro nesse universo que é Deus, e Deus está dentro do seu coração também, está dentro de todos os átomos, e através dessa sua disposição de estar contactado com o divino no dia a dia, você vai começando a ascensionar a sua energia para níveis de consciências mais, né, abrangentes, onde as respostas, as soluções da vida começam a acontecer para você, até que você se torna, né, uma pessoa desperta espiritualmente e passa a ser um diferencial nesse mundo quando você se ilumina. Então sua luz passa a ser uma expressão da autorrealização para pessoas que também querem se iluminar ou querem despertar, mas não sabem como. Porém, sem a ação efetiva interna para que isso aconteça, você não vai ter respostas. Entendeu? Não adianta você acreditar que você é um espírito, que você é eterno, que existe Deus, certo? Não adianta você saber escrituras, eu li escritura, e aí você pode até falar sobre o divino, mas no seu coração, certo? Você não realizou isso. Entende? Tem que realizar. Então a forma da vida humana, ela se destina a isso, e a vida está passando, passando, e você não está tirando nem 15 minutos por dia para parar, né, para criar um localzinho na sua casa, ou na natureza, qualquer lugar, um lugar que você tenha uma constância de criar uma egrégora, no qual aquele objeto ou aquele espaço seja permeado com essa energia de amor, né, de devoção, de gratidão, onde é o cantinho que você vai se encontrar com o amigo supremo que está controlando, está supervisionando, está mantendo a sua vida agora mesmo. Certo? Então, qualquer pessoa de bom senso vai, né, resolver adotar uma prática espiritual na sua vida, porque senão você vai fazer o quê? Vai ficar esperando a morte, certo? Sua vida vai ser inútil se você simplesmente viver mecanicamente dentro de um sistema que está te controlando, e aí, qualquer momento, você pode abandonar esse corpo. Qual é a vantagem de viver assim? Porém, quando você encontra a verdade de si mesmo, né, e a verdade de Deus no seu coração, e se estabelece nessa conexão, né, pura, suprema, aí a sua vida tem outro sentido. Você entende o que você veio fazer aqui nesse mundo, você entende a sua forma, né, material, a sua relação com as diversas pessoas, com o karma, né, com as coisas que você está colhendo nessa vida do que você plantou na vida passada. Aí você entende o que você deve fazer que te favoreça espiritualmente. Enfim, você começa a tomar a atitude de se libertar dessa ilusão, dessa maia, dessa vida sem sentido. Né? Por isso que o Mestre Cristo está dizendo, se você conhecer a verdade vai te libertar. Certo? Mas se você acredita que existe em Deus, e daí? Você não vai se libertar. Você tem que entrar em contato. É isso que eu falei aqui, ó, agora aqui onde eu estou, é o meu cantinho da reflexão. Essa varanda aqui que às vezes eu falo, né, muitas coisas, muitas aulas eu faço aqui. Por quê? Porque você está fluindo, tem que... Né? Quando eu falo aqui é egrégora espiritual, dos livros que eu leio, das realizações, das meditações, dos mantras que eu canto, tudo está aqui presente agora, certo? Então tem gente que não faz isso, né? Não tem um minuto para Deus. Aliás, ele só lembra de Deus quando ele quer pedir algo material, quer se livrar de uma dívida, de uma doença, aí todo mundo se lembra de Deus, né? E lembra de Deus, mas é um Deus hipotético, que está dentro de uma bengala, de uma segurança que vai tentar ajudá-lo nos seus problemas, para resolver. Então, a vida espiritual não tem nada a ver com problema material. Vida espiritual significa que você entende que você é um servo eterno, amoroso de Deus, e que você vai compreender quem é Deus no seu coração, a conexão divina que você tem, e aí você vai agir nesse mundo
amavelmente, né? Com bom humor, com pleno sentido, tentando levar uma instrução carinhosa para as pessoas, dizendo para elas, né? Despertem, despertem, acorda logo, sai dessa maia, sai dessa ilusão, né? Se liberta dessa matrix, entende? Então vamos refletir profundamente sobre essas palavras. São palavras simples, né? Falei de uma linguagem totalmente compreensível. Então comecem a praticar as suas vidas, né, espirituais. É isso que eu peço aqui nessa reflexão, né? Não deixa passar o dia e você perder mais um dia porque você ficou envolvido com tanta preocupação, com tanto problema, mas você não reservou um momento para você e para Deus no seu coração, que vai ser o ponto mais importante na sua existência. Certo? O dia se torna importante a partir do momento que você, em gratidão, reconhece a sua submissão amorosa em relação a Deus e deixa Ele falar para você o que você precisa fazer, tanto nos percalços materiais como espirituais da sua vida. Garanto para você que você vai mudar completamente a razão sua de viver nesse mundo, ok? Então reflitam sobre isso, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Beijo, beijo!